Olá, meus amores! Estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Os objetivos da nossa aula são conhecer diferentes tipos de moradias e perceber a relação entre a moradia e o espaço em que ela está inserida. Observações. As atividades deverão ser realizadas no livro de Geografia do quarto bimestre. E, se possível, veja os slides e assista ao vídeo explicativo antes da aula online para você ficar por dentro de tudo que a tia for perguntar. Para início de conversa. Na aula anterior, nós falamos sobre como surgiram as primeiras moradias. Hoje falaremos sobre as moradias nos espaços geográficos e quais materiais usamos para construir essas moradias. Vamos começar? As moradias no espaço geográfico. As tecnologias atuais viabilizam construções antes inimagináveis em certos lugares. Ainda há, contudo, locais contraindicados para a construção de edifícios em razão de riscos como deslizamentos de terra, no caso de encostas ou morros. Para tornar viável a construção de residências seguras, muitas vezes são necessários grandes investimentos em tecnologia e mão de obra especializada. Olha aqui, quando você constrói em um local inadequado, contraindicado, acontece isso. Essa casa pode vir abaixo, pode causar acidentes, deslizamentos, desmoronamentos e muitas vidas podem ser perdidas. Materiais usados para construir moradias. Nas grandes cidades, os materiais usados para a construção das moradias são parecidos: tijolos, cimento, aço. Mas esses materiais mudam conforme a região do planeta em que a moradia será construída, você sabia? Algumas regiões utilizam madeira, outras utilizam blocos, rochas, entre outros materiais. Aqui nós temos uma imagem com bastante material de construção. As nossas atividades de hoje serão no livro de Geografia, páginas 134, 135. Nós vamos observar as imagens e responder as questões do Vasculhando Ideias oralmente. Nas páginas 136 e 137, nós vamos, para início de conversa, ler um texto sobre moradia e responder as questões. E nas páginas 138, 139 e 140, como siga em frente, lendo textos sobre os materiais usados na construção da moradia. As moradias no espaço geográfico. Duas imagens, olha só. É possível construir moradias em qualquer tipo de terreno e em todas as condições ambientais? Sim ou não? Hein? Com os avanços, podemos construir em todos os lugares. Qualquer tipo de terreno pode se tornar hábil para a construção. Número 2. Quais fatores podem influenciar as técnicas utilizadas nas construções de residências? Quais são os fatores? Então, pode ser o desenvolvimento tecnológico, a cultura, o relevo, o clima, entre outros, contribuem para definir qual tipo de construção para cada lugar do planeta. Número 3. Existem características geográficas mais favoráveis para a construção de moradias? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de adaptação humana, com essas duas ferramentas, essas duas coisas, é possível fazer qualquer coisa, é possível construir moradias em quase qualquer lugar. Número 4. A geografia desses dois ambientes que a gente está vendo aqui na imagem é semelhante? Porém, as residências construídas em cada um deles são diferentes. Por quê? Olha as moradias desse espaço e olha as moradias aqui. As duas são semelhantes. São o quê? São morros, montanhas. E as moradias são diferentes. Por que são diferentes? Porque as diferenças sociais, econômicas das pessoas, culturais dos dois lugares são diferentes. Vamos continuando para início de conversa. A moradia é um lugar muito importante para todos nós, pois fornece abrigo, proteção, privacidade, além de favorecer a convivência familiar. Cada moradia tem uma história associada ao lugar onde se encontra e à realidade das pessoas que a habitam.
Olha aqui, ó, cheguei em casa super cansado. Tudo que eu quero é sentar no sofá e relaxar. Diferentes condições geográficas, como clima e relevo, exigem determinadas técnicas de construção e podem definir estilos arquitetônicos. Diferentes condições socioeconômicas, por exemplo, renda familiar ou grau de escolaridade, costumam determinar o tipo de residência, grande ou pequena, confortável ou não, em que moramos. Pessoas pobres muitas vezes moram em locais inapropriados e, por vezes, arriscados. Isso acontece sobretudo em países onde os governos e a sociedade não desenvolvem, ao longo da história, políticas públicas e ideias práticas sociais, culturais, voltadas para o bem-estar de toda a população. Número 1. Quais são as características ideais para uma residência de 5 pessoas? Quais são as características de uma residência para 5 pessoas? Ela precisa ter o quê? 2 ou mais quartos, cozinha, banheiro, de preferência 2, né, para 5 pessoas, para não ter briga, um quintal. Ela precisa ter mais ou menos desse jeito. E no número 2 você vai desenhar a planta. Lembra que a gente viu as plantas das casas na aula passada? Então, você vai desenhar a planta para essa casa que a gente acabou de falar. Uma casa com 2 ou 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma varanda. Você vai desenhar aí bem bonitinho. E no número 3, você vai registrar os problemas que a gente identificou na primeira foto. Nessa foto aqui do Vasculhando Ideias. Quais são os problemas que tem aqui? São muitos problemas. Tipo de construção é precário. As casas são pequenas, sem conforto, sem acabamento, né? Não são embolsadas, não são pintadas. São localizadas em áreas de risco, sem estrutura adequada para prevenção de algum acidente de desmoronamento. Falta de espaço para as construções, elas são muito juntinhas umas das outras. Também tem o que? Água da chuva, né? Não tem como a água da chuva escoar. Recebimento dos raios solares não é muito legal. A ventilação adequada das casas, por ser muito juntas, não tem uma ventilação boa. Nossa, tem muito problema. São muitos os problemas que a gente pode identificar. Siga em frente os materiais usados para construir moradias. Nas grandes cidades, os materiais de construção das moradias são parecidos. Casas e prédios de apartamentos geralmente são feitos de tijolos, cimento e aço. Como será que surgiu o tijolo? O tijolo surgiu em regiões com pouca vegetação. Na ausência de madeira, ele virou o elemento básico para a construção de moradias em locais assim. A argila é uma matéria-prima do tijolo, que originalmente era moldado e exposto ao sol até secar. Lá no começo, quando foi inventado, eles eram modelados e ficavam no sol para secar. Esse método deixava os tijolos pouco resistentes, principalmente à ação da água e à ação da chuva. Entretanto, os seres humanos descobriram que a argila, quando cozida, tinha maior resistência. Assim, depois de moldado, o tijolo passou a ir para o forno. Aqui o Saiba Mais, a tia destacou aqui, ó. Atualmente, os tijolos de barro cozido perderam parte do lugar para outros tipos de materiais, como os blocos de cerâmica ou de cimento. Vocês já viram desses blocos de cimento aqui? Ou de concreto? Então, há ainda muitos outros tipos de bloco, como os de vidro e os tijolos decorativos. Aqui nós temos os tijolos de barro cozidos, de cerâmica, né? Popularmente ele é conhecido como tijolinho. Aqui os tijolos, né? Os blocos vazados de cerâmica. E aqui o bloco de cimento ou de concreto. Em algumas regiões do planeta, não é possível utilizar madeira em razão da sua escassez, nem tijolos pela impossibilidade de montar fornos para a produção em grande escala. É o caso das regiões altas da Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, onde se localiza o Nepal. Sherpas, que são habitantes de alguns desses locais, utilizam rochas entalhadas para construir suas moradias. Esses blocos de rochas
não levam nenhum tipo de cimento ou de metal, já que em regiões assim são de difícil acesso para o transporte desses materiais. Nesse tipo de construção, as rochas vão se encaixando como uma peça de jogo de montar como um Lego. Em outras regiões, moradores do campo por vezes dispõem de pouco recurso tecnológico, seja pelo alto custo de alguns ou pela dificuldade de acesso a outros. Para pessoas com menos recursos, a residência pode servir ao mesmo tempo como abrigo e, em alguns casos, também como local de trabalho e de armazenamento de produtos. Em outras áreas rurais, os agricultores fazem a colheita e armazenam em galpões ou silos. A gente já falou sobre os silos. As galinhas ficam nos galinheiros, os animais de grande porte, como os cavalos, bois, vacas, ficam nos estábulos ou em cocheiras. Cada um tem o seu abrigo. Em propriedades rurais, no estado de Santa Catarina, por exemplo, é comum a residência ser construída próxima ao estábulo. Sabe por que isso ocorre? Vocês sabem? Muitos moradores desse estado da região do sul do Brasil são descendentes de europeus, vindos principalmente da região dos Alpes, uma área de montanhosa no centro da Europa. Em seus países de origem, as casas no campo são semelhantes a sobrados, e nelas os gados dormem na parte inferior e as pessoas moram na parte superior. Como neva em muitos lugares da Europa no inverno, por isso falta pastagem e os animais são mantidos no estábulo durante essa estação do ano. Assim, é mais fácil e seguro para os criadores cuidar desses animais para obter deles, por exemplo, o leite que utilizam para se alimentar. Moradias são construídas de diversos materiais e seus espaços são divididos e ocupados conforme a necessidade de quem as constrói ou as habita. Existem diversas formas de representar residências, dependendo de como as observamos. Se olharmos por um helicóptero, por exemplo, seus telhados serão os elementos mais evidentes. Quando a gente olha de cima, a gente só vê os telhados das casas. E essa é a nossa última página de hoje. Aprendemos bastante sobre os materiais e sobre os tipos de moradia. Separados, mas conectados. Espero vocês na nossa aula online, que hoje é às 15h30. Não se atrase. Beijo, tchau, tchau.